Olá, meu nome é Arthur, sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro. Nós estamos aqui para mais um vídeo devocional, onde nós estamos refletindo sobre orações que foram feitas, e estão registradas na Bíblia, foram feitas em momentos de dificuldade, ou então momentos difíceis ou decisivos na vida de vários personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Salomão. Ele foi um dos reis de Israel, e a oração de Salomão que nós vamos refletir está no livro de 1 Reis, capítulo 8, e nós leremos os versículos 22 e 23. Diz assim o texto: Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. No primeiro momento, a gente pode pensar que essa oração ela não foi feita no momento de dificuldade e de angústia, Nesse sentido, isso é correto de se imaginar, porque, na verdade, essa oração ela foi feita quando Salomão estava inaugurando o templo que ele havia construído, por muitos e muitos anos para o Senhor. Houve uma profecia na época do seu pai, o rei Davi, e essa profecia disse que ele, como filho e sucessor de Davi, iria poder construir esse templo com o consentimento de Deus. Então, na verdade, é um sentimento muito mais de festa, de celebração, do que de angústia ou preocupação, Mas, com certeza, eu acredito que na cabeça de Salomão havia uma ansiedade no seu coração, Ele estava vivendo e passando por um momento de grande ansiedade, na expectativa de qual seria a resposta de Deus ante ao templo. Por quê? Porque Salomão, ele sabia dessa profecia, ele sabia, mas ele sabia também que Deus é um Deus, como ele mesmo diz, é aquele que responde, corresponde àqueles que se colocam diante dele de forma, que andam diante de Deus, aqueles que se colocam honestamente diante do Senhor e buscam a Ele. Então Salomão sabia que não era a construção em si e nem o trabalho que seria do agrado de Deus, mas sim a forma como Salomão e o povo se colocariam diante de Deus, com ou sem o templo. Então, nesse sentido, Salomão, com certeza, ele estava numa grande expectativa, uma ansiedade de realmente receber a resposta de Deus, se Deus aceitaria ou não aquela obra, aquele templo, e abençoaria aquele lugar. E com isso, se Deus recebesse o templo, recebesse aquela obra, gostasse daquilo, ele confirmaria a profecia que havia tido e também confirmaria Salomão como o rei, que deveria ser realmente o rei de Israel. Afinal, se não fosse ele, se Deus não recebesse, poderia ser um sinal de que ele não era o rei que deveria ter substituído Davi. Então, nesse sentido, Salomão ele está aqui com grandes expectativas e ele ora ao Senhor e ele fala coisas muito interessantes, no momento de muita ansiedade, de muita expectativa. Ele fala que, ele se coloca diante de Deus e fala que Deus não, ele é inigualável, não há nenhum outro Deus como ele. E quais aspectos que Salomão salienta de que Deus não é igual aos outros deuses? O povo de Israel conhecia vários deuses, os deuses dos povos ao redor ali, da onde Israel estava. E com isso, Salomão ele quer criar esse contraste entre o Deus de Israel e o Deus dos outros povos. E essa diferença que Salomão traz é a diferença entre a aliança, o Deus de Israel é um Deus de aliança e ele também é um Deus de misericórdia. Isso traz dois pontos de Deus muito importantes para toda o nosso entendimento de quem Deus é. O primeiro momento é de que Deus é um Deus de aliança, ou seja, Deus ele faz um compromisso com o seu povo, ele faz compromisso com as pessoas que andam perante ele, ou seja, que buscam ele, que vão ao encontro dele. Então, se você busca Deus, Deus ele faz uma aliança com você. E se você continua andando na frente dele, ou seja, você continua buscando ele continuamente, dedicando a sua vida a ele, colocando-se diante dele, ele faz uma aliança com você. E essa aliança é um compromisso. Deus ele se compromete
compromete com a gente, que se coloca diante dele. Mas, por outro lado, toda aliança ela traz problemas se nós não cumprimos com a parte da aliança. Deus ele cumpre a parte dele da aliança, mas nós muitas vezes não. E Salomão sabia disso. Salomão sabia que a lei, né, que era a lei que consumava essa aliança, né, que lacrava, né, selava essa aliança de Deus com o povo, ela trazia uma série de cláusulas, né, que se o povo desobedecesse a Deus, deixasse de se colocar diante de Deus, eles iriam ter uma série de repreensões, de castigos por conta da desobediência. Não porque Deus seja um Deus mau, muito pelo contrário, a repreensão do Senhor é buscando o melhor do seu povo. E é por isso que Salomão ele fala um segundo aspecto. Além de Deus ser um Deus de aliança, ele também é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que não dá o castigo, né, que nós merecemos. Então, se quando você desobedece, você merece uma determinada punição, Deus ele é misericordioso, ou seja, ele não dá essa punição como você deveria recebê-la. É como um pai no qual o filho lhe desobedece e talvez a punição seria ele ficar 2 semanas de castigo e aquele pai apenas o repreende e não deixa ele de castigo, né? O pai continua dizendo que ele fez algo errado, que ele estava errado, que ele precisa se arrepender, mas o pai não dá o castigo que ele mereceu, né? E essa é a mesma ideia de Deus, só que com os nossos pecados. Então Deus ele também é misericordioso. É por isso que Salomão diz que o Deus de Israel ele é um Deus inigualável, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de misericórdia. Os povos ao redor tinham deuses terríveis. Os deuses dos outros povos eram deuses que não realizavam alianças, eles realizavam barganhas, né, contratos com os seus súditos, né, com os seus fiéis. E quando os seus fiéis eles não trocavam algo com eles, né, não davam aquilo que eles queriam, eles eram terríveis em sua fúria e simplesmente dizimavam o povo sem nenhuma misericórdia. Então não havia a ideia de misericórdia, né? A misericórdia de um Deus era algo que era muito difícil de se encontrar no meio dos outros povos. E o Deus de Israel, além dele ser um Deus de aliança, de um Deus de compromisso com o povo, ele também era um Deus de misericórdia. No momento de grande expectativa, no momento, né, de grande ansiedade, talvez o nosso maior medo seja de que nós podemos falhar em alguma coisa, se nós vamos realmente ser aceitos, se nós vamos realmente ser perdoados. E quando Salomão ele começa a oração já falando da misericórdia do Senhor, né, da aliança e da misericórdia do Senhor, ele já está falando para nós que o que leva ele a orar, o que leva ele a ter construído aquele templo, é saber, né, apesar das suas expectativas, talvez da sua ansiedade, Salomão sabia de que Deus ele é um Deus, né, misericordioso, ele é um Deus que honra aqueles que caminham diante dele, e se em algum momento nós falhamos e pedimos a ele perdão, ele não é um Deus vingativo, ele é um Deus misericordioso. Isso nos faz querer estar mais perto de Deus, porque é muito bom estar com alguém que é misericordioso, alguém que não nos lança na cara toda vez o nosso erro, mas muito pelo contrário, ele quer nos ensinar a não fazer mais aqueles erros, a nos ajudar a caminhar para frente, né? Então, quando Salomão ele ora dessa forma, ele realmente está louvando a Deus, porque ele reconhece que isso é um atributo inigualável e maravilhoso do Senhor, e isso o encoraja, né, a orar, a dedicar o templo ao Senhor e a levar todo o povo para adorar a esse Deus. Que você tenha uma semana abençoada. Um grande abraço.